O mundo natural sempre foi uma fonte de maravilhas. Durante séculos, nós nos maravilhamos com o funcionamento intricado da natureza. Também sonhamos em criar máquinas que pudessem imitar as habilidades extraordinárias dos seres vivos. Essa busca para criar inteligência artificial, ou IA, é uma história que se estende por décadas. É uma história de mentes brilhantes, descobertas inovadoras e a busca incessante por ultrapassar os limites do possível. Nossa jornada começa no alvorecer da era do computador. Em meados do século XX, um punhado de cientistas visionários começou a explorar a ideia de criar máquinas que pudessem pensar. Esses pioneiros da IA imaginaram um futuro onde os computadores poderiam realizar tarefas que antes eram consideradas domínio exclusivo da inteligência humana. Isso incluía jogar xadrez, traduzir idiomas e até compor música. Embora esses primeiros computadores fossem primitivos para os padrões atuais, eles representavam um salto profundo em nossas capacidades tecnológicas. Foram os primeiros passos em um caminho que nos levaria aos sofisticados sistemas de IA que temos hoje. Esses pioneiros lançaram as bases para uma revolução tecnológica que transformaria nosso mundo de maneiras que eles mal podiam imaginar. Uma das figuras mais influentes no início da história da IA foi o brilhante matemático e decifrador de códigos britânico, Alan Turing. Ele é amplamente considerado o pai da ciência da computação e da inteligência artificial. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing desempenhou um papel fundamental em quebrar o código Enigma, um feito que muitos acreditam ter encurtado a guerra em vários anos. Esta foi uma contribuição crucial para o esforço de guerra dos aliados, ajudando a garantir a vitória sobre as forças do eixo. Nos anos que se seguiram, Turing voltou sua atenção para a questão de saber se as máquinas poderiam realmente pensar, uma questão que intrigava muitos cientistas da época. Em seu artigo seminal de 1950, Computing, Machinery and Intelligence, Turing propôs um teste que se tornaria a pedra angular da pesquisa em IA, desafiando as ideias tradicionais sobre a mente e a máquina. Este teste, agora conhecido como teste de Turing, desafiou a noção convencional de inteligência, propondo que se uma máquina pudesse enganar um humano a ponto de pensar que estava interagindo com outro humano, ela poderia ser considerada inteligente. Propôs uma maneira simples, porém profunda, de determinar se uma máquina poderia exibir um comportamento inteligente que fosse indistinguível do de um humano, uma ideia revolucionária para a época. O trabalho de Turing gerou uma tempestade de debates e discussões sobre a natureza da inteligência e o potencial da IA, influenciando gerações de pesquisadores. Suas ideias capturaram a imaginação de cientistas, filósofos e o público em geral, inspirando uma nova era de inovação tecnológica. O teste de Turing tornou-se uma referência pela qual os sistemas de IA seriam medidos nas décadas seguintes, e continua sendo um tópico de debate e discussão até hoje, refletindo a evolução contínua da inteligência artificial. Inspirados pela visão de Turing, pesquisadores ao redor do mundo começaram a desenvolver programas projetados para imitar a inteligência humana. Esses primeiros esforços foram fundamentais para o avanço da tecnologia que conhecemos hoje. Um dos primeiros exemplos foi o ELIZA, um programa criado em meados da década de 1960 por Joseph Weizenbaum, no MIT. Este programa foi um marco significativo na história da inteligência artificial. ELIZA era um programa relativamente simples que usava correspondência de padrões para manter conversas com humanos. Ele simulava um psicoterapeuta, respondendo às entradas dos usuários de maneira que parecia compreensiva. Surpreendentemente, alguns usuários acharam as respostas de ELIZA surpreendentemente humanas, levando-os a acreditar que estavam interagindo com uma entidade genuinamente inteligente. Isso mostrou o quão convincente a IA poderia ser, mesmo em seus estágios iniciais. Outro programa inovador dessa época foi o SHRDLU, que trouxe novas possibilidades para a interação homem-máquina.
Desenvolvido por Terry Winograd na Universidade de Stanford no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, o SHRDLU podia entender comandos em linguagem natural e interagir com um mundo simulado de blocos, pegando-os, movendo-os e respondendo a perguntas sobre seu arranjo. Este foi um avanço significativo na compreensão da linguagem natural pela IA. O SHRDLU demonstrou o potencial da IA para entender e manipular seu ambiente com base em instruções humanas. Ele mostrou que as máquinas poderiam realizar tarefas complexas com base em comandos simples. Esses primeiros programas de IA, embora limitados em suas capacidades, foram marcos importantes no desenvolvimento da inteligência artificial. Eles abriram caminho para futuras inovações e avanços na área. Eles demonstraram o potencial para criar máquinas que poderiam se comunicar e interagir com humanos de maneiras significativas. A interação homem-máquina começou a parecer mais realista e promissora. Esses primeiros sucessos alimentaram um período de intenso otimismo e entusiasmo em relação ao futuro da IA. Pesquisadores e entusiastas acreditavam que estávamos à beira de uma revolução tecnológica. Apesar da empolgação inicial e da promessa das primeiras pesquisas em IA, o progresso no campo se mostrou mais desafiador do que muitos haviam previsto. As décadas de 1970 e 1980 viram um período de desilusão e redução no financiamento para pesquisas em IA, frequentemente chamado de inverno da IA. Vários fatores contribuíram para essa crise. Um deles foram as limitações das abordagens baseadas em regras que dominavam a pesquisa em IA na época. Essas abordagens se baseavam na programação explícita de computadores, com todas as regras e conhecimentos necessários para realizar uma tarefa. No entanto, à medida que as tarefas se tornavam mais complexas, essa abordagem se mostrou frágil e inflexível, com os sistemas de IA tendo dificuldades para lidar com as nuances das situações do mundo real. Outro desafio foram as limitações do poder de computação disponível na época. Muitos algoritmos de IA exigiam grandes quantidades de dados e poder de processamento que simplesmente não estavam disponíveis nas décadas de 1970 e 1980. Como resultado, os sistemas de IA frequentemente lutavam para realizar até mesmo tarefas relativamente simples. Isso levou ao ceticismo sobre a viabilidade de alcançar a verdadeira inteligência artificial. Apesar dos desafios, um pequeno grupo de pesquisadores dedicados continuou a progredir durante esse período, explorando novas abordagens, como o aprendizado de máquina, que lançariam as bases para o ressurgimento da IA nas décadas seguintes. As sementes da revolução da IA foram plantadas durante esse período desafiador, mesmo enquanto o campo enfrentava ceticismo e contratempos. A perseverança desses cientistas, apesar das dificuldades, foi crucial para manter viva a chama da inovação. Eles acreditavam que, com o tempo, as limitações tecnológicas seriam superadas e novas metodologias emergiriam. Essa visão e determinação foram fundamentais para o eventual renascimento da IA, que começaria a florescer nas décadas seguintes, transformando-se no campo vibrante e promissor que conhecemos hoje.